Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre teoria da relatividade. Pois é, muitas coisas as pessoas falam, tem aplicações de buraco negros, tem aplicações nas estrelas, tem várias aplicações, dezenas de aplicações lá no alto, né? Ponte de Estenrose, o buraco de minhocas possível, as ondas gravitacionais do projeto LIGO que detectou, mas hoje nós vamos falar aqui sobre as aplicações do dia a dia, aquelas aplicações que pessoas comuns usam, pessoas como eu e você que estão assistindo, pessoas que não estão, por exemplo, pesquisando essas ondas gravitacionais nesse exato momento, pessoas que não estão vendo aquele buraco negro lá procurando um buraco de minhoca, ou seja, pessoas comuns como nós, beleza? E sim, tem aplicações e sim, a teoria da relatividade é uma teoria. Lembrando que teoria em ciência é uma coisa provada, mais que provada, retestada, tá? A exaustão. Ela foi levada à exaustão e teoria engloba leis e às vezes até outras teorias. Teoria é a coisa mais completa na ciência, tá? Agora, muitas pessoas confundem teoria com hipótese. Hipótese é só uma ideia, uma proposição que se faz que ainda não foi corroborada, ainda não foi, né, comprovada. Se, se for comprovada, ela pula, pode virar uma lei, pode virar uma teoria, né, pode virar um postulado, tal, depende. Aí vai depende, né, dos caminhos, dos meandros lá da ciência que essa, né, hipótese, né, vá se levando, tá? Então, sim, teoria da relatividade tem aplicação no nosso dia a dia, tem aplicação para nós, réis mortais, né, que usamos muitas coisas relacionadas à teoria da relatividade, que sem ela, né, não teria como fazer. E hoje eu vou falar de 7 coisas, somente 7 coisas bem simples do nosso dia a dia. Depois eu posso até falar de mais, tá? Depois eu posso até falar de mais algumas aplicações. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço o seu like e no final, né, deixa aí o seu comentáriozinho para mim. Aí sim, no final, se você gostar, compartilhe. Então, vem comigo, vamos lá. Agora, como é que. Beleza, isso é muito bonito, Big Bang, estrela, planetas, tal, buracos negros. Agora, como é que isso vai impactar a minha vida, já que eu sou um cidadão comum? Tá? Eu não estou me interessado lá com estrelas, não estou me interessado com planetas, não estou me interessado com nada disso. Tá? Muito obrigado, Camille. Muito obrigado. Um beijo para você, querida doutora Camille. O que acontece? Gente, vocês têm que ver o seguinte, tá? Existe aplicação para o nosso dia a dia da teoria da relatividade. Só que as pessoas não sabem. Todo mundo só fala da gravidade, gravidade isso, aquilo, não tem comprovação, blá blá blá. Fica naquele blá 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 teórico, mas não sabem das aplicações do dia a dia. E uma das aplicações da teoria da relatividade é o seguinte, uma que com certeza todo mundo já usou na vida, o GPS. Alguém já falou para vocês que o GPS é uma aplicação da teoria da relatividade? Então, eu duvido. Então, para o seguinte, para que a pessoa possa navegar pelo GPS, que ele funcione com a precisão, os próprios satélites eles têm que levar em conta os chamados efeitos relativísticos, onde isso ocorre porque, embora os satélites estejam se movendo, né, nem perto da velocidade da luz, claro, eles se movem muito mais devagar do que a velocidade da luz, eles se movem muito, muito rápido. Então, eles enviam sinais, né, para estações terrestres e essas estações enviam o sinal para o seu GPS. Então, o que acontece? Às vezes, experimentando acelerações mais altas, tá, devido à própria gravidade, devido a várias coisas que acontecem. Por exemplo, nós estamos falando de velocidade de mais de 10 mil quilômetros por hora. Então, isso daí, pessoal, nós podemos, um satélite que está a 20 mil quilômetros acima da Terra, é um problema, porque que acontece uma certa dilatação no espaço-tempo de 4, por exemplo, na ordem de 4 microsegundos, que isso pode adicionar um erro de rota do seu GPS. Então, essa diferença ela pode parecer muito pouca, tá? Mas nós estamos falando no mundo real. Mas quando nós estamos falando de efeitos relativísticos,
quando a gente vai contabilizar isso para o seu GPS, pessoal, isso daí pode dar distâncias aproximadas de até 200 a 800 metros. Então, imagina, né, você poder errar, de vez em quando a gente tem que calibrar o GPS, que pode, por exemplo, em um dia, se tiver alguma coisa errada, você erra a distância de 8 quilômetros. Então, pessoal, realmente é muito, muito complicado e é muito interessante. Então, isso aqui é uma aplicação teórica da teoria da relatividade. Eletroímã. Ué, mas o que o eletroímã tem a ver com relatividade? Bastante coisa. O que é um eletroímã, pessoal? O eletroímã, se você pegar qualquer metal, tá? Que alguns metais eles já são magnetizados naturalmente, tá? Então, existe o material paramagnético e diamagnético. Paramagnético ele já é altamente magnetizado, que são os ímãs, né? Então, o que acontece? Se você enrola um fio em volta de um metal e faz por ele passar uma corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Esse campo elétrico, esse campo eletromagnético, esse campo magnético, ele vai gerar uma corrente elétrica. Isso aí, ok. Só que essas partículas carregadas no fio, elas são afetadas pela mudança, né, no próprio campo magnético de algumas forças que se movem criando a corrente. Agora vocês imaginem uma coisa, o fio em repouso, tá? E o ímã se movendo. Já aconteceu várias vezes. O próprio Faraday, quando formou a própria lei de Faraday, o que ele falou? Ele afirmou que um campo magnético em mudança cria uma corrente elétrica. E isso daí, pessoal, é o princípio da geração de energia elétrica que nós temos, onde a eólica faz isso, ela gira e gira ímãs lá dentro, né? Ou seja, é um campo elétrico em movimento. A energia nuclear, a energia termoelétrica, a energia gerada pelas hidrelétricas. Então, todas essas fazem girar alguma coisa que seria um campo eletromagnético em movimento, obedecendo às leis de Faraday. Tá? Então, eles são eletroímãs também. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente conecta o fio, né, esse fio está em repouso e você está movimentando, no caso, um ímã, né, esses fios carregados por prótons e elétrons, eles não estão se movendo. Mas o campo magnético deve afetar, e afeta no caso, e uma corrente começa a fluir. Justamente quando se você fizer um movimento aqui de um ímã, né, você consegue gerar uma corrente. É a própria lei de Faraday, que eu expliquei como é que é a geração de energia elétrica, de forma um pouco mais rápida. Agora, o eletroímã também funciona através da própria relatividade. Por quê? Porque, no caso, quando você gera uma corrente contínua, a própria carga flui através de fios com elétrons. E esses próprios elétrons, normalmente, nesse fio, eletricamente neutros, o que é um fio eletricamente neutro? Ele tem carga positiva e negativa na mesma quantidade. Não quer dizer que não tenha carga, tá? Então, essa é uma consequência que aproxima, no caso, o número de prótons e nêutrons. E quando essas cargas elas começam a colocar um fio do lado do outro, elas se atraem e se repelem, gerando o quê? Gerando a própria corrente. Então, essas correntes, quando elas estão se movendo devido a justamente essa força, essa motriz que gira os próprios elétrons, você entra num universo chamado universo relativístico, que são velocidades onde elas são próximas à velocidade da luz. Então, o que acontece, pessoal? No caso dessa contração e comprimento do próprio elétron, quando se encosta, quando está perto de encostar um no outro, isso daí é o mundo relativístico e é isso que faz impulsionar a corrente elétrica. Tá? É um pouco complicado, mas a aplicação é imensa. Aqui nós vemos a aplicação aqui, por exemplo, nessa máquina que gira, né, pegando sucata. Tá? Então, a aplicação é imensa. Outra, quem é que não se lembra aqui, né? Bom, eu sou desse tempo que tinha TV de tubo, tá? Essas TVs de tubos, elas também têm princípios, tá, da relatividade. Ué, como esse aparelho, que é tão antigo, e uma TV de LED hoje em dia, né? Quantum LED, QLED, né? E é muito mais moderna. E como é que isso aí tem? Sim, porque há apenas alguns anos atrás, né, nossos televisores eles eram assim, né? Tinha aquele tubão atrás e esses tubos chamados de tubos de raios catódicos, né? Ou seja, são feixes de elétrons,
tá? Então esses tubos eles disparavam elétrons na tela e iam varrendo a tela formando a imagem, que são os pixels, né, da imagem. Então, meus amigos, o que acontece? Um tubo de raios catódicos funciona disparando elétrons nessa superfície aqui. Normalmente, essa superfície é feita de fósforo, né, com um grande ímã. Lembra que antigamente, né, papai, mamãe, vovó, o que fosse, né, não teria... falava assim pra gente, olha só, não coloca ímã perto da televisão que estraga. Já ouviram? Alguém já ouviu falar nisso? Então, exatamente. Por quê? Que se colocasse um ímã perto dessa região aqui, você deslocaria todo o feixe de elétrons e a TV ficaria aqui muito iluminada, aqui quase nada. Isso realmente poderia estragar a TV. Tá? Camila, eu fui ler a tua mensagem aqui, eu vi que ele botou lá, até derrubei aqui, dei um tapa no celular, mas eu já vou responder no final da live, eu respondo você, Camila. Exatamente, não é plana não. Bom, então, esse feixe de elétron deslocado, né, no caso desse pixel luminoso, acontece, né, o seguinte, que quando esse pixel ele é iluminado, quando bate na parede, né, traseira aqui da tela, os elétrons eles disparam e param o quê? Possa fazer a imagem se mover até 30% da velocidade da luz. Só que tem um porém. Quando nós estamos falando de velocidades muito rápidas, ou seja, velocidades que entram num sistema onde é próximo à velocidade da luz, alguns % da velocidade da luz, nós estamos falando do mundo relativístico. Então, esses efeitos relativísticos, eles foram percebidos, tá, pelos fabricantes da televisão e moldaram os ímãs para que fizessem levar em conta esse efeito. Se ele não tivesse esses ímãs, por que então botar um ímã que estragava? Porque você anulava o efeito dos ímãs aqui dentro da televisão e você, além de produzir um campo elétrico, quando você tirasse o ímã, você poderia ter dado problema nesse efeito relativístico da TV e a imagem poderia ficar borrada. Tá? Então, ou seja, pessoal, é uma aplicação que nós tínhamos no passado, há poucos anos atrás, e tem gente que ainda usa esse tipo de TV, e quem tivesse TV em casa, não coloque ímãs. Então, às vezes, até a pessoa, vou botar uma caixa de som, botar uma caixa de som imensa aqui com aquele ímã gigantesco numa caixa de som e dava problema, tá? Então, esse era um grande problema que nós tínhamos. Outra, né, a minha amada e querida energia nuclear, tá? Então, a própria relatividade, ela é mãe, praticamente, da energia nuclear. A razão é bem simples, né? Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, ou seja, é igual a mc2. Na verdade, é a variação da energia é igual a variação de massa vezes o quadrado da velocidade da luz. E o que é isso? É a forma de como você vai transformar matéria, massa em energia. Tá? É a conversão direta de matéria em energia, onde foi que Einstein provou que matéria é feita de energia, tá? E energia pode virar matéria, tá certo? Então, hoje em dia também nós conseguimos fazer emergir em fótons, fazer emergir em partículas através de simplesmente feixes de fótons, feixes de pura energia, tá? E isso daí é uma aplicação onde, para gerar energia nuclear, tem a própria energia de fusão, tá? Onde você tem essa aplicação, né, prática da relatividade que está aos olhos vistos. Tá? Então, quem falar para vocês que não tem aplicação é porque não conhece a teoria, tá certo? E agora, a próxima aplicação, eu acho que vai ser uma das mais interessantes que tem, tá? É isso aí, ó, a cor do ouro. O que o ouro, a cor do ouro, tem a ver com a teoria da relatividade? Simples. Tá? A maioria dos metais, eles são brilhantes, porque ele tem elétrons e átomos, tá? Elétrons nos átomos que eles fazem? Eles saltam de forma diferente no nível de energia e simplesmente eles têm muitos elétrons livres na chamada última camada. Se você ver lá os metais, né, ele tem 1, 2 elétrons livres, né, então ele consegue conduzir bem
eletricidade, ele consegue conduzir bem calor. Lembrando que todo bom condutor elétrico é um bom condutor de energia térmica, tá? Então, o que acontece? Quando bate a luz, né, no metal, esses metais, ou seja, alguns fótons, quando atingem o metal, eles são absorvidos e são emitidos em um comprimento de onda um pouco mais longo. Né? É aquilo que eu falo do efeito estufa, porque que não existe, que quando você absorve, né, uma radiação, quando você emite com uma onda um pouco mais longa, ela tem uma energia menor. Então, é como se fosse um corpo frio querendo aquecer um corpo quente. E isso aí se aplica também nessa situação aqui dos metais e em qualquer coisa que nós enxergamos, tá certo? Aí o que acontece? O ouro, ele é um átomo pesado. Então, esses elétrons internos, eles se movem rápido o suficiente para que o aumento de massa, olha só, pessoal, a massa do elétron, tá, ela pode variar, ela não é constante. Por quê? Porque simplesmente quando você altera a energia do elétron, você altera a velocidade. E nós sabemos que velocidade altera a energia altera a massa, pela equação de Einstein. Tá? Que é chamada E igual a mc2. Então, esses elétrons nesses orbitais mais internos, ou seja, mais próximos ao núcleo do atômico, o que ele acontece? Eles carregam mais energia. E essas energias próximas ao quê? A esses elétrons exteriores, o comprimento de onda absorvido por elas e refletido são mais longos. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, tá? Esses comprimentos de onda de luz visível, que fazem significantemente par, né, de luz visível, com esses elétrons, ele seria apenas refletido e absorvido na luz azul, na extremidade da luz azul. Então, isso significa que essa mistura de luz que nós vemos, tá? Onde nós temos o azul, o violeta tal, e outras, faz com que o ouro ele pareça amarelo. Tá? Então, na verdade, essa quantidade de luz que o ouro absorve nos diferentes orbitais de elétrons que ele possui, né, uma vez que a luz ela pode ser laranja, amarelo, alaranjado, vermelho, né, e esses comprimentos de ondas são maiores do que azul. Então, justamente por ele absorver bastante, ele ter bastante elétrons bem juntos lá nas camadas inferiores, bem junto ao núcleo atômico, tá? O que acontece? Ele absorve bastante comprimento de onda azul e violeta. E isso daí tem a ver com a energia relativística. E quando ele emite dentro do comprimento de onda amarelo. Tá? Então, essa é outra coisa que prova a teoria da relatividade. Outra coisa, oxidação e corrosão do ouro. E não é só do ouro, não, da prata também. Tá? Vocês já ouviram falar que a prata e o ouro não enferrujam? Tá? E se você tiver simplesmente um cordão de prata ou um cordão de ouro e ele ficar simplesmente enferrujado, é porque não é 100% prata, não é 100% ouro. Ele tem uma liga de cobre. Tá? O cobre ele enferruja. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O próprio efeito da relatividade sobre os elétrons, né, do ouro também é uma razão pela qual o metal não corrói. Na verdade, é corrosão, oxidação e ferrugem. É tudo o mesmo fenômeno, só que em estágios diferentes. Tá? Então, por que acontece isso? Por ele ter elétrons muito próximos ao próprio átomo, ao próprio núcleo atômico, esses elétrons são mais pesados, eles são mais energéticos, eles estão mais internos, né? Ele precisa de mais energia para tirar. Então, se ele precisa de mais energia para arrancar esses elétrons de dentro desse material, ele vai oxidar com menos frequência, vai ser muito mais difícil a oxidação, já que oxidação é perda de elétrons. Tá? Então, o que acontece? Por ele ter esses elétrons mais pesados, né, no caso, eles vão ter mais massa e menos energia de rotação, tá? E o que vai acontecer? Eles vão ter menos elétrons livres na última camada e vão perder menos elétrons e vão causar menos ferrugem. Então, o ouro, a prata, né, são dois exemplos muito interessantes onde eles não enferrujam, justamente por efeitos relativísticos da velocidade, transformando em energia e a energia transformando em massa do elétron. Tá? Então, essa é outra aplicação que nós vemos no dia a dia. E a última aplicação que eu vou falar é essa aqui, ó, é o mercúrio líquido. Todos nós conhecemos esse mercúrio,
né? Acho que qualquer um aqui que for assistir esse vídeo já viu simplesmente essa parte onde você tem aquele termômetro que bota, né, no sovaquinho, bota na boca ou em outros locais, e tem um líquido lá dentro. E esse líquido é o famoso mercúrio. Ele é tóxico, tá? Então não tentem ficar brincando com essas coisas, tá? Agora, existe uma coisa. O que mantém o mercúrio líquido? Ele é algo semelhante ao ouro, tá? Por quê? Porque o mercúrio ele também é um átomo muito pesado. É um átomo onde os elétrons são mantidos muito próximos do seu núcleo. E suas velocidades, consequentemente, aumenta a massa. É a mesma coisa que acontece com o ouro. Quando você tem elétrons mais próximos ao núcleo, você aumenta a energia dele, aumenta a massa desse elétron. E é outro caráter da relatividade. Agora, o que isso tem a ver por ele estar no estado líquido? Simples, meus amigos. Porque no caso do mercúrio, essas ligações entre os átomos são fracas. E lembrando que o que determina se ele está no estado sólido aqui ou líquido, tá? É a ligação entre os átomos e moléculas. Então, como o mercúrio ele vai ter essa ligação muito fraca, tá? De modo que ele se funde a temperaturas mais baixas. Tá? No caso, por exemplo, as temperaturas ambientes, ele entra em fusão. Então, essa energia que dá no caso, essa energia térmica que dá justamente a temperatura ambiente para esse metal mercúrio, torna ele muito maleável, torna ele muito estável, que ele vira no estado líquido. Então a gente acha ele, né, no estado líquido da natureza. E é muito interessante uma coisa, é o seguinte, normalmente quando falam assim, metais pesados, mineração tal, depende do tipo de mineração. Até por causa da proximidade, o mercúrio ele é muito utilizado, tá? É muito encontrado em jazidas de ouro. Então, quando você tem mineração de ouro, você pode ter sim contaminação por mercúrio. Muito bem, então se você chegou até aqui, agora sim, né? Você pode compartilhar esse vídeo e me dizer, e aí, gostou dessas aplicações? Você sabia de alguma dessas aplicações? Eu acho que a do GPS seria a mais conhecida de todas, né? Mas aquela dos metais, fantástico, né? Então, é isso aí, pessoal. Peço a você que deixe o like. Agora sim, um recadinho e compartilhe o vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.